Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, prazer estar de volta aqui. Para você que não me conhece, eu estive aqui acho que em junho, julho, não lembro, agosto, alguma coisa assim. A gente fez um seminário aqui sobre a volta de Jesus. Acho que foi na sexta noite, no sábado à noite, domingo pela manhã, né? A gente fez um tempo de estudo bíblico aqui. E Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos para poder compartilhar a palavra. Meu nome é Hamilton, né? Assim como meu xará, que é pastor aqui na igreja. E por 15 anos eu fui missionário da Jocum, junto com a minha família. E nos últimos 3 meses nós estamos trabalhando mais diretamente com a igreja, né? E quando eu vim aqui, inclusive, a gente ainda estava na Jocum. E hoje a gente já se desligou de Jocum Maringá, e eu trabalho como pastor auxiliar na segunda igreja batista de Maringá, né? Mas na verdade eu sou alagoano, tá? Então eu sou do Nordeste, estou em Maringá já há cerca de 10 anos, e nessa noite aqui eu estou com minha esposa Alba, nossas filhas Linda Laura e Lorena, e o nosso bebê o Joaquim, e estão conosco também meu sogro, minha sogra. Estão nos visitando aqui no Paraná e vieram conosco para essa viagem aqui em Umuarama durante esses dias. Tem sido uma bênção estar com os irmãos ali na Casa Restauração, e também com o pastor Paulo Andreucci, que a igreja também conhece, né? Nosso amigo de algum tempo já, e louvamos a Deus por esse tempo. Queridos, já foi falado aqui, né, sobre essa expectativa que nós temos no início de mais um ano. A gente inicia o ano com metas, com desafios em várias áreas, mas infelizmente algumas vezes nós deixamos essas metas de lado, né? Inclusive uma meta que nós sempre colocamos, pelo menos a maioria dos cristãos, que é o nosso desafio de ler a Bíblia, né? Nós iniciamos o ano geralmente com esse desejo no coração: Senhor, esse ano eu quero ler mais a Bíblia, eu quero me dedicar mais à Bíblia. E esse é o 4º ano, desde 2023, né? 23, 24, 25, agora o 4º ano, em que eu tenho um grupo, administro um grupo no WhatsApp, chamado Mergulho Bíblico, que inclusive depois eu vou mandar o link para o pastor Hamilton e distribuir o link no grupo da igreja, para quem quiser entrar nesse grupo, que é um grupo de apoio à leitura da Bíblia em um ano, né? Então, desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Irmãos, nós já vimos coisas maravilhosas ali, pessoas que têm mais de 30 anos de igreja e nunca tinham lido a Bíblia toda. Quando entrou no grupo, teve assim o apoio para esse desafio e conseguiu ler a Bíblia toda. Então, se você está nesse desafio aí, se você já iniciou várias vezes a leitura da Bíblia desde o início, e aí quando chega ali em Levítico, em Números, dá aquela parada, não quer mais continuar, quero convidar você a entrar nesse grupo. Então, queridos, infelizmente muita gente desiste, começa bem, começa empolgado, mas depois acaba desistindo, né? Colocando de lado. Mas, queridos, o que eu quero conversar com vocês nessa noite é exatamente sobre o poder das Escrituras, o porquê nós olhamos para a Bíblia e nos desafiamos a lê-la. Por que vale a pena colocarmos a Bíblia como um desafio de leitura, um desafio de relacionamento com a Escritura? Irmãos, quando nós temos uma Bíblia em casa e não lemos, é como a gente ter um GPS desligado em uma estrada desconhecida. Imagina, você está indo para um lugar que você não conhece a região, você está perdido, você tem um GPS com você, mas ele está desligado. Imagina o que a gente está perdendo diante de uma situação dessa. Assim é a Bíblia. Nós temos um guia seguro em nossas mãos, mas nós precisamos ler esse livro. Nós precisamos nos dedicar a esse livro. Veja, o salmista, no Salmo 119, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Irmãos, nós vivemos num mundo que não é o nosso lugar. Amém?
nós esperamos o dia em que Cristo Jesus voltará. Nós cantamos isso hoje, não foi? Irmãos, isso é até interessante. A palavra Maranata, que nós usamos nesse hino, é uma das poucas palavras que a igreja primitiva preservou do hebraico. A palavra Amém é uma palavra que foi preservada do hebraico, mas também a palavra Maranata. Sabe por quê? Porque eram palavras muito usadas. Amém e Maranata. O que isso significa, queridos? Que a igreja primitiva, logo depois que Jesus subiu aos céus, eles desejavam a volta de Jesus. E eu acredito que a nossa geração precisa desejar mais isso. O apóstolo Paulo chega a dizer que há uma coroa para aqueles que amam a vinda do Senhor. O nosso coração precisa pulsar por isso. É por isso que nós lemos as Escrituras, porque nós amamos a volta de Jesus, porque nós queremos, enfim, estar para sempre com Ele, e a Escritura vai nos levar para isso. Queridos, a Bíblia não pode ser uma obrigação para nós. Ler a Bíblia não pode ser uma obrigação. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e como filhos de Deus, o que nós mais queremos é descobrir a vontade do nosso Pai. Amém? É por isso que nós lemos a Bíblia. É por isso que nós queremos mais da palavra. A grande questão é: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Irmãos, eu falo isso para os meus alunos, isso muda tudo. Quando você olha para a Bíblia, não como um livro da religião, mas como o livro de Deus, a palavra de Deus, a nossa maneira de nos relacionar com ela muda. Sim ou não? O livro da religião é aquele livro que você lê por obrigação, porque senão você vai ser castigado, e que você só abre quando está na igreja, para o povo saber que você tem uma Bíblia. Mas quando nós entendemos a Bíblia como palavra de Deus, irmãos, nós nos deliciamos com ela. Amém? Então não é por obrigação. Queridos, por incrível que pareça, nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico. Já ouviu falar desse termo? Analfabetos de Bíblia. Irmãos, é um fenômeno que tem acontecido nesses últimos tempos. Cristãos que são conhecidos, ou foram conhecidos algumas décadas atrás, como o povo do livro, não era assim? O povo da Bíblia, que não conhece a Bíblia. Não é uma contradição isso? O povo da Bíblia não conhece a Bíblia. A gente deixa aberto no Salmo 91, mas a gente não sabe o poder que ela tem. A gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente não segue a Bíblia como fonte de orientação. A gente chama a Bíblia de alimento puro, mas a gente prefere comer na mesa do mundo. Essa pregação de hoje, queridos, é um convite para que a gente comece 2026, não por sentimentos, não por nossas vontades enganosas, mas fundamentados no que é verdadeiro e no que é eterno. Não adianta, querido, você pedir para que Deus abençoe os seus planos para 2026, se você ainda não submeteu os seus planos àquilo que Ele já deixou escrito. Amém? Antes de pedir que Deus nos abençoe, pegue todos os seus planos e submeta a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é um guia seguro para mim e para você. É isso que eu quero conversar com os irmãos a partir do texto de 2 Timóteo capítulo 3. Se você puder abrir sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 14. Segunda Timóteo 3, 14,
Diz assim o texto: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é a prova viva de que o Senhor não nos deixou sós. A tua palavra, Senhor, é a tua presença entre nós. Muito obrigado por isso. Nós queremos te louvar, exaltar o teu nome nessa noite. E queremos fazer isso a partir da tua palavra. Aqui estamos, Senhor, diante desse texto. E nós não temos em nós, Senhor, os recursos necessários para entendê-lo, para aplicá-lo. Mas o teu Espírito está aqui. O teu Espírito habita em nós. E como Jesus disse, ele veio para relembrar as palavras de Jesus. Ele veio para interpretar essas palavras. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, aplica essa palavra em nossos corações através do teu Espírito, que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil, para que possamos ouvir, entender, aprender, aplicar, viver a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos diante de um texto importantíssimo dentro da Bíblia. Por quê? A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas que estão aqui no Novo Testamento, e essa é a última carta. Ele escreve essa carta para Timóteo. Timóteo é pastor na cidade de Éfeso, e ele está tendo uma grande dificuldade com falsos ensinos naquela comunidade, e Paulo escreve para que Timóteo tenha firmeza doutrinária. Ele escreve para dizer assim: Timóteo, use a Escritura para tudo que você for fazer. A Escritura é a sua autoridade na hora de repreender e de corrigir. A autoridade não é você por ser você, mas é quando você usa a palavra de Deus. E aí, querido, no versículo 14, veja o que Paulo vai dizer: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Essa é uma primeira consideração que eu quero fazer com você aqui nessa noite. Queridos, o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é ensinada. Você está entendendo isso? A fé cristã, ela é uma religião de ensino. Paulo enfatiza que a Bíblia precisa ser ensinada, ou seja, precisa de alguém que ensine e precisa de alguém que seja ensinado. É assim desde o Antigo Testamento. Se você olhar para figuras como Moisés, as figuras como Esdras, por exemplo, depois do retorno do exílio, você vai entender que essas pessoas ensinavam a Escritura, ensinavam a lei de Deus. O papel do sacerdote era ensinar. O papel dos pais, basta você ler Deuteronômio capítulo 6, é ensinar aos seus filhos. Irmãos, ser cristão significa aprender o tempo todo. Paulo foi o tutor de Timóteo. Ele aprendeu de Paulo, ele aprendeu da sua mãe, ele aprendeu da sua avó. E nós estamos aqui hoje, inclusive, porque alguém vem ensinando as Escrituras até chegarmos aqui. A religião cristã é uma religião de ensino. E por que eu estou falando isso, querido? Porque nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita para ser entendida. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro codificado e você precisa ter as chaves para entender o que ela está dizendo. Não, ela foi escrita para ser entendida. Não faz sentido você ter um livro que foi escrito para não ser entendido. Percebe, irmãos? A Bíblia tem textos para serem entendidos. A mente humana tem a capacidade para entender a Escritura. Quando você olha para os livros da Bíblia, você percebe que cada livro tem o seu contexto, cada livro tem o seu momento específico.
O apóstolo Paulo escreveu para resolver problemas específicos. E ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, olhe para a Escritura. É ela que vai te levar aonde você precisa. Mas, irmãos, isso não se dá de maneira mágica. Isso não se dá por osmose. Não adianta você dormir em cima da Bíblia para ver se aprende mais ela. Não, você precisa ler. Você precisa estudar. Amém, querido? É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, volte, você aprendeu, você foi ensinado, Timóteo. Você precisa estudar, você precisa ler esse livro. Queridos, olha o que Paulo fala quando escreve aos Romanos no capítulo 15, versículo 4. Essas coisas, que coisas? O que está escrito, foram registradas há muito tempo para nos ensinar. Olha que coisa maravilhosa. O que está escrito foi para mim e para você, para que a gente possa aprender. Irmãos, com isso eu estou querendo dizer que o meu e o seu dever é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, é se relacionar com a Bíblia. Isso não é só para os pastores. Às vezes a gente pensa isso, né? Inclusive, queridos, essa é uma herança do catolicismo. O catolicismo acredita que só o padre, só as autoridades religiosas têm autoridade para ensinar a Bíblia. E aí, as pessoas vão para a missa, vão para a igreja e sentam lá para receber. E pronto, saiu dali e acabou. Essa é uma herança católica. A reforma protestante veio para nos dizer o contrário. Nós temos acesso à Escritura. A primeira coisa que Martinho Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, que era a língua que o povo falava naquela época. Por quê? Porque todo cristão pode e deve buscar na Escritura. Sabe por quê, queridos? Porque eu posso errar. Eu posso vir aqui na frente e falar uma besteira aqui, mas a Bíblia não erra. Jamais. Se você se apegar a homens, você vai cair junto com os homens. Mas se você se apegar à Escritura, você vai permanecer de pé. Amém, queridos? Então veja, nós ponderamos, nós lemos, nós estudamos, e o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Amém? Quando você se converte, Deus não elimina o seu raciocínio. Não, pelo contrário, Ele potencializa através do Espírito, para que você entenda as Escrituras. Queridos, não sei se você já ouviu sobre essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que diz que cerca de 80% dos cristãos, veja bem, 80% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. É um número alto, não é? Mas ele pode ser pior. Cerca de 50% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Isso é perigoso, né, irmãos? Isso é perigoso. O que é que a gente vai esperar de cristãos que nunca leram aquilo que eles creem? Queridos, chega de abrir a Bíblia e ler o primeiro versículo e achar que isso é mais santo do que estudar. A gente criou essa ideia. É mais espiritual eu abrir aqui em qualquer lugar e ler do que eu ter uma rotina de leitura e de estudo da Bíblia. Não, queridos, não. Nós precisamos nos dedicar à Escritura. Olha o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 2, versículo 7. Olha só, olha que interessante que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Paulo poderia ter dito assim, Timóteo, não precisa nem ler, Deus vai te revelar tudo. Não. Olha o que ele disse. Pense nessas coisas. Use o seu raciocínio. Use aquilo que Deus te deu e o Espírito Santo vai te esclarecer. Amém, queridos? Pondere essas coisas. Deus não anula o nosso raciocínio, o nosso poder de estudar, de aprender. Ele potencializa. Então, queridos, eu quero ver com vocês nessa noite 3 razões pelas quais a Bíblia é um livro seguro para nos guiar nesse ano de 2026. Amém? 3 razões para a gente ser bem breve. A primeira razão pela qual a gente pode crer que a Bíblia é um guia seguro para o nosso ano, está lá no versículo 15. Veja o que Paulo diz. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Olha só,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Primeira razão por que nós podemos confiar na Bíblia, porque a Bíblia nos diz tudo que nós mais precisamos saber. Sabe o que é? Como ser salvo. Sabe o que mais todo ser humano precisa saber? Não importa de onde ele é, daqui, do Japão, de qualquer lugar do mundo. Sabe o que todo ser humano mais precisa saber? Como ser salvo. Queridos, Timóteo está enfrentando oposições lá na igreja de Éfeso por causa dos falsos mestres. E Paulo está dizendo assim: Timóteo, esses ensinos não levam a nada, mas a Escritura, a Bíblia, mostra o caminho da salvação em Cristo Jesus. Através da Bíblia, nós temos acesso à salvação em Cristo Jesus. E por que isso é o que o ser humano mais precisa saber? Deixa eu contar aqui uma coisa para você. Quando Deus criou o ser humano, está lá em Gênesis 1 e 2, a Bíblia nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lembra desse texto? Provavelmente você já leu, porque você está na sua leitura bíblica anual, né? Deus nos criou à imagem dele. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Presta atenção, pelo menos 4 coisinhas. Primeiro, capacidade de nos relacionar com Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com a capacidade de se relacionar com Deus. Segundo, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o homem com a capacidade de se relacionar uns com os outros. Terceiro, quando Deus criou o ser humano, criou ele com a capacidade de se relacionar com a natureza. Adão administrava aquele jardim. E quarto, capacidade de relacionamento consigo mesmo. Quem está bem com Deus, com o próximo e com a natureza, está bem consigo mesmo. Mas o que aconteceu no capítulo 3? O pecado invadiu o mundo. O que aconteceu naquele momento? Primeiro, o homem se afastou de Deus. Ele quis o quê? Se esconder de Deus. Está lá no texto. Então ele já estava separado de Deus por conta do pecado. Segundo, primeira briga do casal. Foi ela, foi ele, foi ela, foi ele. O relacionamento com o próximo estava arruinado. E aí Deus diz para ele: agora a terra vai te dar muito trabalho, Adão. O homem está em guerra também com a natureza. E claro, se você não está bem com Deus, não está bem com o próximo, não está bem com aquilo que está ao redor, você não está bem com você mesmo. Tá bom, querido. Essa história é muito interessante e ela nos diz como nós devemos pensar todas as coisas. A grande questão é, a Bíblia toda, tá? Presta atenção, a Bíblia toda é a história de como Deus resolveu o problema do pecado. E como nós podemos nos reconciliar com Deus, com o próximo, com a natureza e conosco. Então, querido, quando eu pego a Bíblia, eu não estou pegando histórias aleatórias. Eu estou diante do livro que nos mostra como retornar para o nosso Criador, como nos reconectar com Deus, como nos reconectar com o próximo, com a natureza e conosco. Então, a Bíblia tem tudo que o ser humano mais precisa, que é saber como ir de volta para o seu Criador. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E aí, querido, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a Escritura, ela nos diz como ser salvo através de Jesus. Só que tem um detalhe aqui, talvez um detalhe técnico para alguns. Não sei se você tem familiaridade com a Bíblia, mas a Bíblia está dividida em 2 partes, não é isso? Primeiro é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Irmãos, vou dizer uma coisa muito curiosa para vocês. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, não existia Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de salvação em Cristo Jesus, por exemplo, digamos que eu chego aqui e vou dizer assim: olha, irmãos, hoje nós vamos falar sobre salvação em Cristo Jesus. Na sua cabeça vem Antigo Testamento ou Novo Testamento? Novo Testamento. Por quê? Porque é lá que Jesus aparece. Mas não tinha Novo Testamento quando Paulo falou isso. O que é que eu estou querendo dizer para você? Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, a Escritura tem tudo que você precisa saber para a salvação em Cristo Jesus. Mas ele só tinha o Antigo Testamento. E eu e você, alguma vez na vida já pensamos assim:
o Antigo Testamento não serve para nada, porque fala de um Deus que manda matar. Eu achava que o Antigo Testamento tinha que ser tirado da Bíblia, eu achava, mas Paulo está dizendo que só com o Antigo Testamento você tem informação necessária para ser salvo por Cristo Jesus pela fé. Isso não é poderoso, irmãos? Porque é a palavra de Deus, querido. E eu vou te dizer uma coisa: como é que Jesus aparece aqui? Como é que eu posso ver Jesus no Antigo Testamento? Não foi só Paulo que falou isso. Tem um texto lá em Lucas capítulo 24, você vai lembrar dessa história. Jesus tinha sido crucificado em Jerusalém, e 2 discípulos estavam tristes, voltando para Emaús, um povoado que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E aí, no meio do caminho, Jesus aparece para eles, eles não reconhecem Jesus, eles estão tristes. E Jesus diz assim: por que vocês estão tristes? Ah, Jesus morreu, tal. E aí o texto vai dizer que Jesus começou a falar para eles como ele estava presente na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus já aparece no Antigo Testamento, querido. Ele está lá. E quer que eu mostre isso para você? Jesus está presente em Gênesis 3,15, quando Deus diz assim, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Quem é esse? É Jesus. Ele está presente em Gênesis 12, quando Deus promete para Abraão um filho, para abençoar todas as famílias da terra. Quem é esse descendente? É Jesus. Ele está presente em Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, e sabe o que ele diz? De Judá virá o cetro, aquele que vai governar. E Jesus é de qual tribo? Da tribo de Judá. Ele está presente em Números capítulo 24, quando é profetizado que de Judá virá alguém que governará todas as nações. É Jesus, querido. Ele está presente em Isaías 11:10, quando o profeta diz que as nações virão para ser governadas pela raiz de Jessé. É ele, é Jesus. Ele está lá. Na prática, sabe o que eu estou dizendo? Que você não deveria pular o livro de Levítico e de Números na sua leitura anual. É isso que eu estou dizendo. Você precisa enfrentá-los, porque Jesus está lá, amém? Ele já está lá. Queridos, o Antigo Testamento é a sombra, ele aponta para a salvação, e Jesus chega no Novo Testamento. Queridos, o livro dos Reis é um livro, por exemplo, que também muitas pessoas têm dificuldade de ler esse livro. É um livro que fala dos reis de Israel e de Judá, e nenhum deles conseguiu cumprir completamente a vontade de Deus. E o livro termina perguntando: cadê o rei que Deus vai mandar para nos governar? Sabe como começa o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus? Sabe qual é o foco de Mateus? Dizer que Jesus é o rei. Jesus é o rei esperado. Jesus é o rei que cumpre a vontade de Deus. Jesus é o rei que o ser humano esperava. Ele é o rei. Queridos, nós temos tudo o que nós precisamos na Escritura. É uma fonte inesgotável. Ela tem resposta para os anseios mais profundos da nossa alma. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Essa é a primeira razão. Então, por que nós devemos usar a Bíblia como um livro, como um guia para o nosso 2026? Porque nela nós temos o que nós mais precisamos, que é o caminho de volta para Deus. A segunda razão porque nós podemos confiar nas Escrituras, queridos, está no versículo 16, veja. Diz assim o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Segunda razão, nós podemos confiar na Bíblia, porque ela veio de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos entender aqui uma coisa. A palavra inspirada, na nossa língua, significa, a gente sempre fala assim, né? Ah, fulano está inspirado. Significa que ele está emocionado, ele está comovido, né? Essa é a ideia de estar inspirado. Mas no original, a palavra inspirado tem mais a ver com soprado. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: toda a Escritura foi soprada por Deus. Ela veio da boca de Deus.
A Bíblia, querido, ela não veio da vontade humana. E deixa eu falar uma coisa importante aqui para nós nessa noite. Tem uma turma que não acredita na Bíblia, que gosta de espalhar bobagens por aí, dizendo que a Bíblia foi escrita por homens, que a igreja alterou a Bíblia, que mexeram na escritura e que não é verdade, foram homens que escreveram para nos controlar. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma história bem rápida. 1945, isso às margens do Mar Morto, na região do Oriente Médio. Alguns pastores de ovelhas estavam pastoreando ali suas ovelhas e de repente algumas delas desapareceram e eles foram em busca dessas ovelhas. E eles viram algumas cavernas. E como era um pouco profundo, eles não entraram nas cavernas, mas tinha possibilidade das ovelhas estarem lá. Então eles começaram a jogar pedras para de repente espantar a ovelha voltar. E eles ouviram barulhos como de vasos se quebrando. E eles foram até lá, quando chegaram, encontraram manuscritos, pergaminhos antigos, bem antigos. Isso era 1944, 1945. E aí eles olharam aqueles pergaminhos, levaram para uma casa de relíquias, e o pessoal olhou e disse: não, é só pergaminho antigo, e eles guardaram aquilo lá. Tempos depois, descobriram que aqueles pergaminhos, veja, era 1945, eram datados, sabe de quando? 2 séculos antes de Cristo, mais ou menos, na época de Jesus. Textos da Bíblia, do Antigo Testamento, que eram lidos na época de Jesus. E aí sabe o que aconteceu? A crítica bíblica, aquelas pessoas os estudiosos que vivem para provar que a Bíblia é uma mentira, disseram assim: agora vocês vão ver que o texto que vocês têm em mãos hoje não tem nada a ver com aquele daquela época. Vocês vão ver como vocês estavam sendo enganados pela igreja. E aí os cientistas começaram a estudar aqueles pergaminhos, os textos do Antigo Testamento, e eles descobriram, sabe o que, irmãos? Que o texto que você tem em mãos hoje é 95% fiel ao texto que Jesus tinha em mãos na época dele. E os críticos da Bíblia ficaram sem saber o que dizer, porque o texto que você tem em mãos é um texto fidedigno. O que Jesus tinha em mãos, quando Paulo fala para Timóteo, lembra? A Escritura, aqueles textos, é o texto que você tem em mãos hoje, preservados pelo próprio Deus, para mim e você termos acesso ao que Deus falou. Queridos, a Bíblia é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus, e ela tem autoridade sobre nós, amém? Veja, Paulo está dizendo para Timóteo, não confie nessas histórias que você está ouvindo, use a Bíblia, use a Escritura, use a palavra de Deus. Queridos, a Bíblia é o registro daquilo que Deus quis deixar para nós. Veja, o apóstolo Pedro, escrevendo sua segunda carta, olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, saibam, presta atenção, que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Deus guiou todo o processo em que a Bíblia foi escrita, porque ela tem autoridade sobre mim e sobre você. O autor da Epístola aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Hebreus 4:12. Queridos, a Bíblia veio de Deus, e por isso ela consegue ler o ser humano e identificar aquilo que ele mais precisa. Pregador John Wesley, século 17, século 18, ele dizia uma coisa interessante. A Bíblia, ela só pode ter 3 origens. Presta atenção nisso. Ou ela veio de homens bons e de anjos, não é? Porque tem coisas boas escritas aqui. Ou ela veio de homens maus ou de demônios, querendo enganar o ser humano, ou ela veio de Deus. Um desses 3. E aí ele completa dizendo assim: ela não pode ter vindo de homens bons ou de anjos, porque homens bons não ia escrever algo e dizer que foi Deus que falou. Concordam comigo?
Seria mentira. Homens bons não fazem isso. Mas ela também não pode ter vindo de homens maus nem de demônios, porque homens maus e demônios não mandaria a gente fazer coisas boas, não é isso? Então só sobra uma alternativa: ela veio de Deus. Ela é a palavra de Deus para mim e para você. Por isso, irmãos, que quando Paulo diz assim, toda a escritura veio de Deus para nos corrigir, para nos ensinar, para nos convencer, para nos salvar. Queridos, o próprio Espírito Santo usa a Bíblia para fazer a obra dele em nós. Ele usa a escritura. Por quê? Porque ela veio de Deus. Então, primeira razão porque nós podemos confiar na Bíblia, porque ela nos diz o que nós mais precisamos, que é como ser salvo. Segunda razão, porque ela veio de Deus. Terceira e última razão para a gente encerrar. Versículo 17: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, terceira razão, porque você pode usar a Bíblia como um guia seguro para 2026, porque ela é o instrumento de Deus para aperfeiçoar você. Querido, Deus usa a Bíblia como instrumento para preparar o seu povo. Eu falei isso agora há pouco. A promessa que nós mais ansiamos é a volta de Jesus, amém? Querido, se há uma promessa de que Ele virá nos buscar, nós precisamos estar preparados, sim ou não? E o que é que nos prepara para a volta dele? A palavra. É isso que Paulo está dizendo. Ela nos torna aptos. E o que é se tornar apto, irmão? O que é ser aperfeiçoado? É se tornar uma pessoa que tem maturidade cristã, que está pronta para servir. É você sair de um estágio, de uma pessoa que não conhece a Deus, para conhecer a Deus. A Escritura nos leva a conhecer quem é Deus. O salmista diz uma coisa interessante, ele diz assim, os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Eu tenho mais prudência que os meus mestres, porque eu vivo a meditar nos teus preceitos. Eu tenho mais entendimento que os anciãos, porque eu obedeço às suas ordens. Queridos, maturidade não tem a ver com idade. Maturidade cristã tem a ver com conhecer a palavra de Deus, conhecer o nosso Deus e servi-lo e viver para a glória dele. E só a Bíblia pode nos levar a fazer isso. Querido, Deus usa a Bíblia. Deus usa a Bíblia. E Paulo termina dizendo assim, para toda boa obra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Escritura fala de boa obra, ela não está falando só de coisas que a gente faz dentro da igreja, não. Boas obras têm a ver com aquilo que a gente faz no trabalho, com aquilo que a gente faz na escola, na faculdade, com aquilo que a gente faz na família, aqueles que não conhecem a Deus. A Escritura nos prepara, ela nos dá orientação. Nós somos chamados, libertos por essa palavra. Ela é um instrumento que Deus usa. Nós vivemos, querido, uma época muito perigosa. Ideologias que tentam nos enganar. E é a Escritura que abre os nossos olhos para que a gente veja a verdade de Deus o tempo todo. Sabe o que me chama a atenção diante disso, irmãos? É que muitas vezes nós estamos apegados a estruturas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que nos torna aptos não são congressos, não são campanhas. O que nos torna aptos é a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, queridos. Não estou sendo contra campanha, contra congresso, contra nada disso. Não, eu só estou dizendo o seguinte, que todo congresso, toda campanha, todo culto tem que ter a palavra de Deus como centro. A palavra de Deus é o centro. Deve ser o centro de onde vem tudo aquilo que nós somos. O que, queridos, presta atenção nisso. O que deve trazer você para esse lugar não é o clima gostoso, o ar-condicionado, as poltronas, o louvor. O que tem que trazer você a esse lugar é sede pela palavra de Deus. Não queira isso para a sua vida. Não queira isso para a sua vida. É a palavra, é somente a palavra. Querido, a Bíblia não pode ser um livro que vive guardado. A Bíblia é a ferramenta que Deus usa para trabalhar o seu caráter. Amém, queridos? Ela é esse GPS que você precisa ligar nessa estrada desconhecida que é a vida. Por quê? Primeiro, ela nos dá sabedoria que salva.
Segunda razão, ela tem a autoridade que vem do próprio Deus. Terceira razão, ela é a ferramenta que Deus usa para nos moldar. Então, queridos, não trate a Bíblia como um livro banal. A Bíblia, ela não pode ser tratada como um livro qualquer. Ter uma Bíblia em casa e não usá-la, queridos, é como você está morrendo de sede do lado de uma fonte de água cristalina. Querido, dedique-se à Escritura. Busque um relacionamento com Deus através da Bíblia. Para finalizar, queridos, eu quero trazer três atitudes para você levar para casa nessa noite. Primeiro, leia e estude a palavra de Deus. Não se deixe enganar por essa ideia de que ler e estudar a Bíblia é para líderes e para pessoas espirituais. Esqueça isso. É para mim e para você. Você precisa disso. Faça um planejamento. Entre lá no nosso grupo de leitura da Bíblia em um ano. O link vai chegar no grupo da igreja aí em breve. Para alguns aqui, inclusive, talvez seja a hora de você pensar num curso de teologia. Pensar em algo que vai te levar a aprofundar o teu conhecimento. Segundo, ore para que Deus aumente sua fé ao ler a Bíblia. Queridos, não se acostume a uma vida que não reflete Deus. Busque compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Terceiro, fundamente sua fé nas Escrituras. Não venha para a igreja por obrigação somente. Não venha para a igreja por conta do louvor, Isso aqui é muito bom, queridos, isso é bênção de Deus. Mas o que deve atrair o seu coração é a palavra de Deus. Amém? Não deixe que 2026 seja só um ano de boas intenções com relação à Bíblia. Permita que o Espírito Santo conduza você em todo o tempo nesse relacionamento com Deus através da Bíblia. Esse guia seguro que vai nos levar a viver esse ano para a glória de Deus em tudo que a gente fizer. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Oh Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sós. Nós temos esse guia seguro que é a Bíblia. E o Senhor tem usado a Escritura para nos ensinar, para nos instruir. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós oramos como salmista. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja as maravilhas da tua palavra, para que a gente veja o caminho bem claro, para que ela seja lâmpada, Senhor, para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que possamos viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.